Tanques são difíceis de destruir. Esse é todo o argumento de venda. 40 toneladas de aço em movimento, envoltas em blindagem, grossa o suficiente para fazer balas de fuzil se sentirem pessoalmente insultadas. Impulsionados por motores feitos para seguir funcionando mesmo quando muitos componentes já pararam. Infelizmente, se você constrói algo difícil de destruir, alguém vai imediatamente se dedicar a descobrir como destruí-lo mesmo assim. De preferência de maneira rápida, barata e em grande quantidade. Quando isso ocorre, as tripulações dos tanques não aguardam um memorando sobre o próximo pacote oficial de melhorias. Eles improvisam e soldam, parafusam, empilham e derramam. Porque às vezes, sobreviver não tem tanto a ver com engenharia elegante, e sim com qualquer coisa que pareça capaz de segurar uma explosão, se você prender rápido o suficiente. Quando muitos pensam em combates de tanques na Segunda Guerra, imaginam a Europa. Campos abertos e linhas de visão longas, com clarões de disparos à distância, duelos de blindados acontecendo a distâncias que quase parecem civilizadas. Raramente imaginam selvas, mas no Teatro do Pacífico. Os tanques americanos estavam lutando em terrenos onde a visibilidade era medida em jardas, não em milhas, e a infantaria japonesa, muitas vezes sem canhões antitanque pesados, se adaptou da maneira mais direta possível. Se você não pode destruir o tanque de longe, simplesmente vá até ele e destrua de perto. Cargas de satchel, feixes de granadas, explosivos magnéticos, soldados correndo para frente, subindo no casco, forçando a abertura das escotilhas e tentando redecorar o compartimento da tripulação com explosivos de alto impacto dentro do tanque. Isso era profundamente desagradável. Você não vê tudo, não cobre todos os ângulos, e quando alguém está no seu teto com uma bomba, a blindagem parece menos importante. As tripulações americanas responderam com uma solução que não exigia pesquisa, nem programa de testes e absolutamente nenhuma sutileza. Eles transformaram seus tanques em porcos espinhos. Pregos de quase 9 centímetros, iguais aos de ferragens, foram soldados com a ponta para cima ao redor de escotilhas, periscópios, ventiladores e tudo o que parecesse escalável. A lógica aqui era surpreendentemente direta. Você quer subir nesse tanque e vai sangrar primeiro. Funcionou. Até atacantes motivados repensam quando cada apoio para as mãos é uma agulha de aço pronta para perfurar a palma. A modificação teve efeitos colaterais, mas os espinhos não ligavam para o uniforme que você usava. As equipes precisavam entrar e sair com cuidado, o que não é ideal em uma profissão que prefere velocidade. Também havia a chance de uma granada ficar presa em vez de deslizar, mas havia um lado positivo nisso também. Esses espigões criavam uma distância de separação, e cargas ocas preferiam fortemente estar pressionadas diretamente contra a blindagem. Forçando-as a explodir alguns centímetros longe, o dia ruim delas fica um pouco menos ruim para você. O tanque parecia ridículo, mas também ficou muito mais difícil de escalar, e isso valia a pena. Outra dor de cabeça persistente no Teatro do Pacífico era a mina antitanque magnética tipo 99. Chata em formato de disco, cheia de TNT, cercada por ímãs e equipada com um fusível de curto atraso. Ela podia ser lançada ou pressionada contra um tanque com um bastão de bambu. Após grudar, havia segundos para fugir. Ela não conseguia perfurar a blindagem frontal grossa de um M4 Sherman, mas não precisava disso. Exploda os componentes da suspensão, quebre os elos das esteiras, trave o sistema de rodagem e você terá transformado com sucesso um tanque formidável em um alvo fácil. A primeira contramedida usava tinta. Os fuzileiros misturavam areia na tinta molhada para criar uma superfície áspera, dificultando a aderência dos ímãs. Isso funcionava às vezes, o que em combate significa que não era suficiente. As tripulações dos tanques passaram a fixar tábuas de madeira aparafusadas e soldadas nas laterais do casco e sobre os mecanismos vulneráveis. Minas magnéticas batiam na madeira e simplesmente caíam, sem aderência, sem problema de detonação. Problema resolvido. Como bônus, a madeira criava espaçamento e formato. As cargas exigem geometria precisa para criar jato penetrante. Qualquer alteração, mesmo pequena, reduz muito o desempenho. O tanque agora parecia um barracão móvel, mas funcionava. Porém, com o tempo, só a madeira não era suficiente. As tropas japonesas começaram a forçar explosivos nas frestas. Canhões antitanque ainda existiam, então as tripulações recorreram à solução universal do soldado, adicionar mais coisas. Concreto foi lançado sobre sponsons, placas de glacis e caixas de transmissão. Frestas foram preenchidas e superfícies engrossadas. Os tanques ganharam protuberâncias cinzentas e irregulares, parecendo mais projetos de construção do que veículos blindados. Isso tinha fugido do controle contra armas mais leves, mas contra a física não ajudava tanto. Concreto é pesado, extremamente pesado. Os motores reclamavam, as transmissões e suspensões reclamavam, mas ninguém ouvia.
Porque quando a alternativa é ser explodido, a preocupação com a mecânica costuma ficar bem no fim da lista de prioridades. Os soviéticos também experimentaram o concreto, mas em uma escala muito maior. Blocos enormes eram presos aos T-34Cs. Caixas ocas de aço cheias de areia e resina foram testadas. A proteção melhorou, mas a mobilidade evaporou. Configurações adicionaram mais de 13 toneladas. Blocos pesavam mais que um carro pequeno, tornando reparos em campo quase impossíveis. A ideia sumiu silenciosamente. Acontece que a melhor maneira de arruinar um tanque médio é fazê-lo pesar tanto quanto um tanque pesado. Nem toda blindagem improvisada era sólida. Engenheiros alemães criaram saias laterais de tela de arame, chamadas Thomasschützen. Pareciam frágeis, baratas e lembravam algo tirado de um ferro velho. Foram criadas para combater fuzis antitanques soviéticos, desestabilizando projéteis inimigos e fazendo-os girar antes de atingirem a blindagem. Leves, substituíveis e eficazes, cumpriam sua função. Depois, sistemas de tela parecidos foram usados contra cargas ocas. Os soviéticos criaram versões próprias. Ambos chamavam isso de blindagem de estrado de cama, pois com imaginação era o que pareciam. Às vezes, inovar no campo de batalha é transformar sucata em algo essencial. E sabe o que protege um tanque? Mais blindagem de tanque. Um veículo podia ter sido destruído, mas isso não significava que ele estava fora da luta, ou pelo menos, que não poderia ser bem aproveitado. Placas de metal de veículos danificados podiam ser soldadas nas partes vulneráveis de outro veículo, acrescentando mais uma camada de aço. Entre a tripulação e um projétil antitanque de alta velocidade em rota de colisão, o peso extra do tanque era considerado um custo aceitável pela redução de velocidade. Essa ideia foi tão surpreendentemente eficaz que os militares a tornaram oficial, e o tanque de assalto M4A3 E2 Jumbo saiu da linha de montagem com placas de blindagem mais espessas. Desde o início, apenas algumas centenas foram produzidas. Mas isso mostra o quanto o improviso dos soldados pode mudar políticas oficiais. A blindagem improvisada nunca parou. Trilhos sobressalentes pendurados nas torres, placas de aço extra soldadas onde possível, sacos de areia empilhados conforme a gravidade permitia e troncos amarrados inicialmente para tração, mas que também ajudaram contra estilhaços. Durante as guerras no Iraque e no Afeganistão, os veículos americanos saíam com a chamada blindagem caipira, feita de sucata de aço e qualquer outra coisa que pudesse parar balas e estilhaços. Hoje, veículos modernos usam blindagem em gaiola e ripas para se proteger de foguetes, mísseis e drones kamikazes, apelidados online de gaiolas de refrigerante. Eles continuam uma tradição que já tem pelo menos 100 anos. Adicione espaço, adicione massa, adicione problemas. Para o inimigo, blindagem improvisada não é mágica. Às vezes ela salva vidas, às vezes mal ajuda, e às vezes quebra a suspensão e faz sua equipe te odiar. Mas sempre significa uma coisa: alguém viu um problema e se recusou a aceitá-lo. Eles pegaram uma solda e transformaram seus tanques em ouriços, parafusaram madeira em veículos blindados e despejaram concreto em motores que já imploravam por misericórdia. Porque na guerra, a perfeição é opcional, a sobrevivência não é.